Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, amigos, olá, amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade dos educadores aqui no canal do YouTube. Muito obrigado. Eu sou Paulo César, preletor da Seichonoye, e hoje nesse programa a gente vai conversar um pouco sobre o tema Educação pelo Exemplo, tá? Então, eu já gostaria de solicitar a todos que deem um like aqui nesse vídeo dessa palestra e já compartilhem com familiares, com amigos, com conhecidos. Vamos, então, divulgar a pedagogia da Seichonoye através dessa atividade tão especial, tá bom? Então, vejam bem, eu separei para a gente iniciar esse estudo, essa palestra, com o livro Pedagogia da Seichonoye, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. E aqui na página 35, o mestre nos ensina da seguinte forma: há uma fase em que a criança manifesta de maneira muito acentuada seu instinto de imitação. Mas não é só na criança que existe esse instinto. Ele está presente também no adulto. Aí ele continua aqui nas páginas 36 e 37. O instinto de imitação do ser humano deve-se ao fato de que existe uma ligação intrínseca entre todas as formas de vida, ou seja, todos os seres vivos. Se mesmo, ao ver uma flor, o ser humano sente o desejo de imitá-la, manifestando a mesma beleza, é natural que ele deseje imitar um semelhante seu. Por isso, se uma pessoa deseja melhorar outra, é essencial melhorar primeiro a si mesma. Isso é de suma importância, principalmente para os pais que querem melhorar seus filhos. Conheço um conceituado empresário que é membro da Seichonoye e tem filhos maravilhosos, de conduta exemplar. Certa vez, numa reunião de empresários, um amigo lhe disse: invejo você, que tem filhos tão bons, pois os meus são terríveis. Vão mal nos estudos e têm péssimo comportamento. Qual o segredo de educar bem seus filhos?
Com muita simplicidade, aquele empresário respondeu: eu apenas evito praticar qualquer ato de que possa me envergonhar e que não gostaria que meus filhos praticassem. É só isso. E aqui fica uma reflexão muito profunda, né, sobre esse pequeno trecho aqui em que ele diz, né? Eu apenas evito praticar qualquer ato de que possa me envergonhar e que não gostaria que meus filhos praticassem. É só isso. Então, eu já li esse texto aqui, até por conta de estar sempre passeando aqui por esse livro, Pedagogia da Setinoye, eu já li esse trecho outras vezes, né? E ele traz uma profunda reflexão, no sentido da gente olhar para a gente enquanto pai, né, enquanto mãe, enquanto uma pessoa que está ali, né, ajudando na criação das crianças, dos jovens, sobre o nosso viver, né? Então, isso é importante. E aí, olha só que interessante, que cada uma aqui guarde, que o nosso objetivo aqui não é fazer com que sejamos perfeitos. O mais importante é a gente estar imbuído em evoluir espiritualmente, né? E evoluir continuamente. Então, ou seja, esse processo aqui de estarmos estudando essa verdade vai nos dar essa condição de fazer esse navegar para dentro da gente, entender, eu posso melhorar. E nessa ação de que eu posso melhorar, que eu posso ser melhor, isso chega até os nossos filhos, né? Até as nossas crianças, até os nossos adolescentes, né? Por quê? Eles estão sempre olhando para a gente. Eles estão sempre nos observando, como o mestre diz. Eles estão sempre olhando as nossas costas, tá? E aí o que acontece? Nesse livro aqui, Educação da Vida, um tesouro valioso, do professor Yoshihiko Iwasaka, Despertando a Essência de Ser Filho de Deus. Olha que interessante que ele traz aqui. Ele diz assim, ó, na época em que meu primeiro filho estava com aproximadamente 14 anos, ele me disse, pai, meu colega de escola, fulano X, vive fumando escondido dos pais. A partir de quantos anos eu poderei fumar? Diante dessa pergunta do pedido de permissão para fumar de meu filho, senti minhas costas gelarem, porque nessa época eu fumava um pouco socialmente. A palavra socialmente é, na realidade, uma desculpa infundada para qualquer pessoa. Na verdade, fumava sentindo um peso na consciência, pois sei que na essência, na imagem verdadeira, sou filho de Deus e tenho capacidade para viver sem precisar dos cigarros, se assim decidir. O hábito de fumar não deixa de ser um vício. Por isso, diante da pergunta do meu filho, não podia falar-lhe. Filho, não é bom fumar, apesar de seu pai estar fumando. Peguei um maço de cigarros que estava na mesa e o entreguei na mão do meu filho, dizendo, o fumo é entorpecente, não faz bem para ninguém. Vou parar de fumar a partir deste momento. Filho, por favor, jogue este maço de cigarros no lixo. Daquele dia em diante, nunca mais fumei um cigarro sequer na minha vida. Convivi com meus 3 filhos na mesma casa durante dezenas de anos e nunca mais pairou cheiro ou fumaça de cigarro. Que história incrível, né, do professor Yoshihiko Iwasaka. E estudando esse texto, eu lembrei do dia em que o meu filho, né, Lucas, hoje com 30 anos, ele era criança, acho que estava com 6 anos de idade, e naquela movimentação da hora do almoço, eu na pressa ali, porque tinha que ir para a escola, o Lucas, porque a Kombi, né, o transporte escolar estava chegando para pegá-lo e levar até a escola dele, e o almoço, essa situação toda, então havia uma certa pressa nesse momento. Foi quando o telefone de casa tocou e ele foi para atender. E aí eu disse assim para ele, Lucas,
se for para mim, diga que eu não estou. E aí ele prontamente atendeu o telefone. Quando atendeu, o telefone era para mim. E daí, pai, é para o senhor. Fui lá, atendi, conversei, né? E quando eu desliguei o telefone, eu disse, né? Lucas, eu não falei para você que era para dizer que eu não estava aqui? Ele pegou e prontamente me disse assim, ô pai, eu faço parte das reuniões de crianças da Seichonoye, né? Onde as professoras ensinam que não é bom mentir, né? E o senhor me diz isso direto. Então, eu não poderia mentir se o senhor estava aqui. Está aqui, né? E naquele momento, eu fiquei assim, né, em silêncio e comecei a agradecer a Deus o fato de ter recebido aquela lição do meu filho. Então, eu prontamente, né, juntei ele, abracei, pedi perdão para ele e falei que aquilo nunca mais iria acontecer, né? Porque o pai estava mentindo e naquele momento eu estava ensinando algo que não era legal para ele. Mas, na verdade, quem me deu a grande lição foi meu filho, né? E a gente percebe hoje, né, com 30 anos, o quanto ele é um rapaz bacana, um rapaz ético, uma pessoa maravilhosa, porque foi criado, né, vem sendo criado, né, aprendendo e praticando os ensinamentos da Seichonoye e principalmente, né, vendo os pais praticarem, apesar de nesse momento eu não ter praticado, poderia ter feito de uma outra forma, tá bom? Mas ficou uma lição grandiosa para mim. E aí, na pedagogia da Seichonoye, o professor nos ensina da seguinte forma, na página 34. A atitude mental dos pais se reflete nos filhos e leva-nos a conscientizar que, para se educar bem uma criança, é preciso educar os próprios pais. O que os pais pensam, mesmo que não seja expresso em palavras ou atos, reflete-se nos filhos e manifesta-se de alguma forma. Portanto, para melhorar os filhos, é imprescindível que os pais tornem correta a sua própria mente e tenham conduta exemplar em sua vida cotidiana, né? E aí, algo que eu trago aqui para a nossa reflexão, que olha só, ao conversarmos com uma criança, seja a respeito dela, ou seja, a respeito de outras pessoas também, que a gente possa sempre salientar os pontos positivos das pessoas, tá? Então isso é muito importante, né? E é claro, se em algum momento a gente tiver que trazer alguma coisa que não seja positiva, que a gente possa fazer de uma maneira mais leve, tá? Mas é muito importante a gente estar atento sobre o que a gente está conversando próximo às crianças, porque elas estão sempre muito atentas, ouvindo tudo aquilo que a gente está dizendo, que os adultos estão dizendo, tá? Então, olha só que interessante. Pais, vocês que estão me assistindo aqui, têm se alimentado agradecendo? Olha que interessante, né? Se detestam isso ou aquilo, como querem que os filhos comam de tudo? Então, muitas vezes, a gente, né, o pai responsável, né, a gente está ali reclamando de uma coisa ou outra e a criança ela está ali. E depois a gente faz um movimento que a criança coma tudo, sendo que ela está constantemente ouvindo que meu pai não come isso, ou minha mãe não come aquilo, ou a vovó também não come isso, minha tia, etc, etc, né? Algo importante da gente lembrar junto às crianças, que alimento é dádiva de Deus. Alimento é dádiva de Deus. Então, ou seja, tudo aquilo que é colocado no prato, né? E que aí também pode ser combinado com as nossas crianças, né? Que a gente possa comer tudo, né? Sempre digo, né? Minha mãe, ela ficava sempre muito feliz em dizer, e fica sempre muito feliz em dizer, que quando a gente era criança, o que se colocava no prato, né? Então, arroz e feijão, muitas vezes era o que tinha, a gente comia tudo, eu e meus irmãos. E isso era motivo de muita alegria para a mãe, né? Apesar de ter só o arroz e o feijão, a gente estava ali comendo com alegria e comia tudo, né? Não sobrava um caroço de arroz no prato.
Então, isso é importante que nós adultos sempre lembremos que o alimento é dádiva de Deus e no momento em que eu conscientizo isso, vou vivendo isso na minha mesa, onde eu estou me alimentando, as crianças, né, os adolescentes que estão conosco, eles também estão contribuindo para isso também, né? Algo importante hoje também é a gente evitar, no momento das refeições, estarmos ali com aparelhos eletrônicos, né? Muitas vezes a gente tem ali se alimentado, mas está lá dando uma olhadinha, né, nas notificações que chegaram ali, que mensagem chegou para mim no WhatsApp, alguma coisa, conversando alguma coisa com alguém do trabalho, e ou seja, a gente não coloca a nossa atenção no momento das refeições, né? A gente não dialoga porque a gente está ali com um aparelho ligado, né? Mesmo entrando nas redes sociais, né? Facebook, Instagram e outros, né? E a gente está ali olhando e aí a gente vai esquecendo de fazer essa comunicação com os membros da nossa família, né? Com os nossos filhos, que às vezes é aquele momento que a gente vai ter ali para estar batendo um papo com eles, tá bom? Então, algo importante da gente sempre compreender, que o momento das refeições é sempre o quê? Momento de oração. Então, voltando ao aspecto, né, que eu acabei de ler aqui agora, no livro, né, que diz assim, olha, a atitude mental dos pais se reflete nos filhos e leva-nos a conscientizar que, para se educar bem uma criança, é preciso educar os próprios pais. Então, foi algo que eu li um pouquinho antes, né, de falar sobre a alimentação. E aí agora eu gostaria de trazer um outro exemplo em que eu vivenciei na escola. Tinha um estudante, há uns anos atrás, do 6º ano, que ele costumava, no momento em que o professor dava uma saída da sala, ou mesmo nos intervalos, ele mostrava, né, para as outras crianças ali o seu órgão sexual, né? Então, isso ele vinha fazendo direto lá, até que essa informação chegou para a gente na direção, e aí a gente foi conversar junto à orientação educacional que pudesse fazer uma intervenção. É claro que foi feito todo um trabalho com a turma, né, do estudante, mas também foi feito um trabalho com o próprio estudante. A gente tem lá na escola, né, no caso, uma orientadora maravilhosa, a professora Andréia, que levou esse garoto para conversar. E aí, quando ela, conversando com ele, o que foi que ele disse para a professora Andréia? Que à noite, os pais, né, o pai achava que ele estava dormindo e, na verdade, ele estava bem acordado. E aí ele foi dizendo para a professora Andréia que ele via o pai assistindo vídeos pornográficos, né? Então, ele estava vendo aquilo ali. Então, ou seja, ele estava vendo o pai toda a madrugada vendo os vídeos. Então, o que ele fazia? Ele representava isso no interior da escola, né? Mostrando o seu órgão, né, entre os coleguinhas de sala. Mas aí o que aconteceu? A gente também teve que avançar com uma intervenção junto à família. E aí o pai vem até a escola para a gente poder conversar, e aí a reflexão é feita, né, com o pai, né, de mostrar para ele que o filho dele não é que era danado. É um filho de Deus maravilhoso. Mas ele estava o quê? Expressando, manifestando uma situação em que ele estava ali trazendo algo que ele estava aprendendo por conta de assistir os vídeos também, não é? Então, ele trazia. E a gente foi conversando com o pai, era uma questão muito particular, claro, mas o que acontecia? A gente veio fazendo um trabalho com o pai, juntamente com a família, de maneira que isso foi o quê? Se resolvendo, né? Mais uma vez, porque os filhos, eles imitam os pais, tá bom? Então, essa é uma reflexão interessante que eu gostaria de trazer. E aí eu gostaria de pedir, vamos lá, mais uma vez, compartilhem o vídeo dessa palestra, né? Compartilhem, escrevam aí no chat de onde vocês estão assistindo, é importante para a gente, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. E aí aqui no livro, Pedagogia da Seitonoye, na página 40 também, e depois mais um pouco aqui na página 41, o que ele diz aqui, ó? A Seitonoye explica claramente: tal atitude mental dos pais
manifesta-se refletida nos filhos, sob a forma de tal comportamento ou tal distúrbio, citando exemplos de cada caso. É grande, portanto, a força educacional dos ensinamentos da Seichonoye. Se um pai ou uma mãe vive envolvendo-se em aventuras extraconjugais, o efeito disso manifesta-se de algum modo no filho, mesmo que o pai o julgue, que a mãe o julgue, muito pequena, ainda para compreender o que está se passando com os adultos. Em alguns casos, o efeito não se manifesta prontamente. Porém, isso não significa que a causa desencadeadora do efeito se tenha extinguido. Ela permanece no subconsciente, pronta para produzir o efeito assim que surgir uma oportunidade ou condição favorável para isso. Quando o filho atingir a idade em que começa a sentir atração, desejo, o reflexo da conduta do pai, da mãe, passará a se manifestar concretamente no filho. Interessante isso aqui, né? Ou seja, o que o professor está nos dizendo aqui? Que os filhos, eles captam, gente. Captam, não é? E captam por quê? Porque, na verdade, a mente dos pais navega na mente dos filhos e a mente dos filhos navega na mente dos pais. Ou seja, é uma mente só, né? Então, essa mente, ela está em conjunto e elas estão sempre se comunicando. Então, muitas vezes, né, os pais estão em atrito, né, em uma guerra mental, estabelecendo uma guerra mental, e essa guerra mental, a gente vai percebê-la nos filhos, quando ele tem uma febre muito forte, quando ele tem, de repente, uma gripe muito forte, né, ou mesmo uma doença, né, ou uma outra doença, em que ele está refletindo ali a mente em guerra dos pais. E muitas vezes o quê? Quando os pais se harmonizam, essa situação, ela se resolve, tá? Então, um outro ponto importante também aqui, é que essa questão envolve muito também a questão de dificuldade que os filhos, eles manifestam na escola também. Porque o filho que vê seu pai e a mãe brigando todo santo dia, ele sofre, porque ele começa a entender, poxa, toda essa confusão aqui é por minha causa, é por conta de minha existência, né? Então, qual é a vontade que ele vai ter de estudar? Qual é a vontade que ele vai se desenvolver? Muitas vezes ele vai ter questões ali de ordem emocional e que a escola, ela vai precisar também dar conta disso aí, não é? Para que essa criança, para que esse jovem, ele possa avançar, tá certo? E aí, ó, na Pedagogia da Seichonoye, na página 45, o professor nos diz o seguinte, olha, o poder de influência do caráter. A influência do caráter de uma pessoa em outra também é um fator muito importante. Receber influência de um bom caráter é, por assim dizer, purificar o fardo kármico que carregamos, pois aumenta a quantidade de karmas benéficos, amplia o alcance de suas vibrações positivas e faz com que o efeito disso se manifeste concretamente em nossa vida, né? Então, uma coisa interessante, né? Eu fico vendo que a minha caminhada na Seichonoye, 34 anos na Seichonoye, desde 1992, sempre serviu de exemplo para o meu filho Lucas, né? Então, o que acontece? O Lucas, ele ama a Seichonoye. Eu fico impressionado com o amor que esse menino, né, que esse jovem maravilhoso tem pelos ensinamentos da Seichonoye, tem por esse ensinamento, tem por estar em companhia das pessoas da Seichonoye, né? Então, por quê? Porque ele nasceu no ambiente Seichonoye e durante toda a vida sempre foi envolvido nesse ensinamento maravilhoso, né? Eu lembro de uma vez que Lucas veio, né, aqui para a Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, aqui em Biúna, São Paulo, interior de São Paulo, e ele veio participar de um seminário para juvenis. Ele estava aqui
e teve uma palestra, né, de amor aos pais, e logo em seguida teve uma atividade de carta aos pais. E nessa carta aos pais, cada adolescente lá, cada juvenil, teria que escrever, de um lado, a mensagem, a carta para o seu pai, e do outro lado a carta para a mãe, ou vice-versa. E essa carta chegou lá em casa pelos correios, né? Eu que fui pegar ali na caixinha, peguei e abri, e de um lado tinha uma mensagem para mim, e do outro lado o texto para a mãe. E essa carta, ela é tão significativa para mim, que eu nunca esqueci dela, né? Eu tenho guardada, mas eu acabei esquecendo, não trouxe para cá. Mas na carta ele diz assim, ele escreveu assim: Ô pai, eu adoro quando você chega em casa e que eu estou lá embaixo com os meus colegas, com os meus amigos, e o que o senhor vem com esse seu jeitão, conversando com eles, brincando com eles. E aí quando o senhor sobe, eles falam assim: nossa, como seu pai é legal, como eu queria ter um pai assim. Falou que alguns falavam assim, né? Uma outra coisa muito legal que ele escreveu nessa carta, ele escreveu assim, né? Pai, eu adoro quando chega a quarta-feira, que o senhor fica no sofá, eu fico no outro, aí a gente vai assistir o jogo do Flamengo, aí o senhor fala para pegar um guaraná e eu fazer uma pipoca. E aí, por último, veio algo que eu realmente pensei, eu estou com a vida ganha. Ele disse assim: ô pai, eu amo ver quando o senhor sai para trabalhar pela Setion-Noyer. Então eu falei, nesse dia eu ganhei a vida porque o meu filho entendeu perfeitamente esse trabalho que eu faço e que tantos amigos fazem. É um trabalho que ele faz também hoje, né? Sempre fez desde criança, né? Ajudando a gente, mas hoje como presidente da Associação dos Jovens da Setion-Noyer, Regional DF Brasília. Então, é muito dedicado, né? Porque sempre teve o pai como referência, sempre teve a mãe como boa referência, sempre teve amigos, né? Como referências. Então, eu sou muito feliz por isso, né? Uma outra coisa também que me trouxe muita felicidade nessa caminhada foi do filho, é a caminhada na educação. Então, desde que Lucas começou a estudar ali quando criança, logo depois, no primeiro ano, ele foi estudar numa das escolas que eu trabalhava, né? E ali eu acompanhei, claro, com minhas colegas, né? O processo de alfabetização dele. Depois eu mudei de escola, ele foi para essa escola e foi fazer ali o quarto, o quinto ano, até que ele foi para uma escola, né, para estudar os anos finais. Foi quando eu chego logo depois para compor a direção dessa escola, que foi a que eu terminei até 2023, né? E ali acompanhei o finalmente do Lucas no ensino médio. E aí Lucas, ele cursou, depois de concluir o ensino médio, 4 semestres de engenharia. Ele sempre teve assim facilidade, né, para as exatas. Mas 4 semestres depois, o Lucas chamou a esposa para conversar, minha esposa Suelene, e numa conversa ele falou para ela que gostaria também de caminhar pela educação. E ela, nossa filho, se é isso que você quer, vá em frente, né? E aí o que acontece? O Lucas foi fazer a pedagogia, né? E isso me deixou muito feliz também. É um humanista também, é uma pessoa assim que se interessa pelas pessoas, é uma pessoa muito preocupada com as pessoas também. E ele concluiu, então, a sua formação hoje é de professor, né? Então isso me deixa muito feliz. E aí algo interessante que uma vez ele trouxe, né? Que ele gostava de ver no ambiente escolar, no ambiente educacional, como as crianças, os adolescentes e os jovens se relacionavam comigo. O carinho que eles sempre tiveram comigo, né? O respeito que sempre tiveram comigo. E, por outro lado, ele também falava sempre desse meu jeito carismático, desse jeito bonachão, de envolver todo mundo sem perder o respeito, né? Então, isso fez com que ele também se apaixonasse pela educação e isso me deixou realmente muito feliz, né? Eu lembro que no ano passado, a gente, né, na caravana, né, da Associação dos Jovens da Setion-Noyer para a Convenção Nacional dos Jovens em Campinas, foi algo fantástico. A gente veio
para São Paulo com um ônibus ali que tinha uns 56 pessoas, né? Um ônibus grandão, né? E aí a gente veio no ônibus, eu e a Suelene, para ajudá-lo. Ele estava coordenando, né? E aí chegando lá na regional, recebendo todo mundo, a oração, dentro do ônibus também. E às vezes nas paradas, né? A turma toda, por saber que eu era, né, ser um preletor, a esposa também, se reportavam a mim. E eu falava sempre, né? Vamos falar com o presidente Lucas, né? Porque ali naquela situação, ele era o centro e ele tinha que tomar as decisões. E eu fiquei muito feliz e emocionado de ver, é claro que eu já sabia, mas ali foi uma constatação, de perceber a liderança dele, de perceber o jeito bacana dele se comunicar com os jovens, dele organizar, dele manifestar assim uma autoridade espiritual nessa comunicação com a turma que ele estava liderando. Então, foi um evento assim maravilhoso que nós tivemos em São Paulo e na volta também todo o cuidado dele, né? Às vezes assim, as meninas querem ir ao banheiro, alguma coisa, ele falava com a mãe, né, com a mãe dele, Suelene, mãe, a senhora acompanha as meninas ao banheiro, etc. Sabe, aquele cuidado mesmo de quem tem uma responsabilidade muito bacana pelos jovens que estavam ali sob sua responsabilidade, né? Sob a responsabilidade da Seichonoye. Muito obrigado. Então, isso era algo que eu gostaria de trazer. Mas aí, também aqui na página 53 do livro, Pedagogia da Seichonoye, o mestre também nos ensina assim, olha, é duplamente proveitoso explicar à criança com afeto e brandura o que é correto e o que é errado. Pois, de um lado, promove nela o desenvolvimento da capacidade de reflexão e de raciocínio. E, do outro lado, faz com que ela cultive a docilidade necessária para aceitar sem queixas o que é correto. Quando se tenta impor disciplina à criança com repreensões e ameaças de castigo, o ambiente doméstico fica muito carregado, verificando-se frequentes cenas de agressão verbal. Isso não ocorre quando os pais procuram manter com o filho diálogos calmos e afetuosos. Muitos de vocês já devem ter constatado, por experiência própria, o quanto o ambiente doméstico se torna desagradável quando há na família um membro que vive implicando com os outros, aos gritos. Havendo no lar alguém que reclama aos gritos, por menor contratempo, o ambiente torna-se carregado e agressivo. Tal ambiente doméstico acaba prejudicando a saúde física e ou mental da família. Primeiro, um ou mais membros adultos passam a ter problemas de saúde. Depois, são as crianças que, recebendo as vibrações mentais doentias dos pais, acabam tornando-se fracas e doentias. Se o pai ou a mãe repreende o filho aos berros, no intuito de melhorá-lo, o ambiente do lar torna-se muito desagradável e a criança acaba piorando. Para melhorar a criança, é essencial reverenciar a sua natureza divina, reconhecer sua perfeição interior e induzi-la com palavras brandas e afetuosas a manifestar essa capacidade. Olha só que interessante, né? Que texto fantástico, que texto fantástico. E ele vai nos mostrando o seguinte, que quem grita sempre perde a razão. Então, um ambiente em que as pessoas estão sempre gritando, né? Ou mesmo tratando umas às outras com grosseria, que tipo de educação a gente vai estar dando aos nossos filhos, né? Então, importante a gente saber se comunicar, sem gritar, né? Com equilíbrio, né? Conversando com a criança, porque ela está entendendo tudo que a gente está buscando explicar, tentando ensinar, tá? E aí uma coisa que eu gostaria de pedir a você agora, eu vou dar um tempo, sabe? Você aqui que tem seu filho, sua filha,
E se não tem, está tudo certo, perceba alguém, lembre de alguém da família que você possa fazer o que nós vamos fazer agora. Eu vou destinar 1 minuto para que todos possam aí, no chat, fazer elogios. Elogiem bastante, o seu filho, no chat, enquanto eu tomo uma água aqui. Vai elogiando, elogie. Isso é importante. Muito obrigado. Elogiar o seu filho é você reconhecer o que de fato ele é. Seu filho é filho de Deus, é maravilhoso, é perfeito, é saudável, é inteligente, é compreensível, é dedicado, é dinâmico. É isso que nós, pais, devemos reconhecer em nossos filhos, a sua natureza divina. É claro que você agora, ao escrever os elogios, você escreveu mais de 10 ou 20, mas basta que você escreva um elogio por dia para o seu filho, num caderno, ou então você, se ele tem um celular, você pode mandar uma mensagem para ele: filho, eu te amo, como você é bonito. Filha, eu te amo, como você é inteligente. Faça isso todo santo dia para os seus filhos. E você vai ver o resultado que essa ação traz na vida de seu filho e na sua própria vida, tá? Abrace seu filho todo santo dia. Então, abrace seu filho. Diga que ama seu filho, isso é muito importante, né? Hoje eu estou aqui morando em São Paulo e a gente, né, tem organizado a saudade que a gente sente do filho. Mas quando a gente encontra, é aquele abraço apertado e a gente sempre diz: te amo, filho, eu te amo, meu filho. Então, digam que amam os filhos de vocês. Todo santo dia eu digo isso, né? Então, uma outra coisa muito importante: ouçam os filhos, escutem os filhos, né? Então, muitas vezes, a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável, né, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, às vezes a gente tem na nossa cabeça, né, de que aquilo que a gente traz é que é certo. Olha, você deve isso, você deve aquilo, né? Então a gente fica muito no você deve. Mas aí há algo que a gente precisa fazer: ouvir essa criança, né? Ouvir esse adolescente, ouvir esse jovem, o que ele tem para dizer. Escuta. E aí você vai tendo uma compreensão bacana, e aí, de repente, essa sua ação ela vai se tornando um pouco diferente, porque ela vai se tornando mais acolhedora. E aí ele compreende: poxa, meu pai, minha mãe, meu responsável, a vovó, vovô, sei lá, o tio, estão me acolhendo. E aí ele se sente o quê? Um participante desse processo, tá? Então isso é importante. Às vezes na escola, quantas vezes, né, os jovens vinham por conta de situações difíceis dentro de sala, né? Ou já chegavam na escola abalados por questões que aconteciam em casa, né? Então, às vezes dentro da sala de aula, ele já manifestava alguma coisa que incomodou o professor. Daqui a pouco o professor estava com o estudante na direção. E se ele vem para a direção, é importante que na direção alguém o escute, né? Então, escutar esse estudante. E aí, muitas vezes, nesse ato de escutar, nesse ato de ouvir, a gente ouve alguma coisa que diz assim: poxa, a alma desse menino está doendo. A alma dessa jovem está sofrendo. E aí você começa a trazer isso, né, para fora, começa a trazer boas palavras ali e, ao mesmo tempo, começa a envolver a família, e aí a gente vai percebendo que a coisa vai florescendo, vai crescendo, porque há um entendimento que ali está faltando manifestação de amor, está faltando reconhecimento, está faltando escuta, né? Está faltando elogios, né? Então, tudo isso vai acontecendo quando a gente dialoga
com esse jovem, com essa criança, com esse adolescente que está à nossa frente, porque são nossos mestres, né? São nossos mestres. Eles nos ensinam muito, tá? Tanto ensina que eu me lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo. Certa vez, lá em Brasília, a gente teve um treinamento da Associação dos Jovens. Eu ainda era da Associação dos Jovens, né? E quem foi orientar foi o pretor Mário Gabriel, pretor da sede internacional. Foi um treinamento maravilhoso que a gente teve no núcleo da Asa Norte, lá no Distrito Federal. E aí, numa das atividades, a gente tinha que, não era só divulgar a revista, entregar para as pessoas a revista da Cetinoí. A gente tem na Cetinoí, né, a revista Fonte de Luz, né? A gente tem a revista A Mulher Feliz e a gente também tem a revista Mundo Ideal. Fonte de Luz ali é um texto interessante para todos os públicos, né? A Mulher Feliz também, mas é bem interessante para as mulheres, né? E o Mundo Ideal bem voltado para a Associação dos Jovens também, né? Para os jovens. E aí a gente tinha que fazer essa venda de revistas, era vender. E aí o que aconteceu? Eu recebi 10 revistas e eu tinha como dupla uma juvenil que tinha ali 13 anos. E a gente saiu em dupla para fazer essa venda na região lá da Asa Norte. Passado um pouquinho de tempo, aquela juvenil veio com as 10 revistas, não tinha nenhuma revista na mão, estava já com a contribuição nas mãos dela. Aí eu olhei, eu falei, caramba, né? E eu tinha pensado o seguinte, se eu não conseguir passar isso aqui, eu vou doar e eu contribuo, porque eu tenho dinheiro aqui, né? Aí eu fui e perguntei para ela, né? Mas fulana, como é que você fez? Já vendeu todas as revistas? Já divulgou? Você deu? Ela, não, tio Paulão. Eu só cheguei ali na parada e falei para as pessoas assim, olha, aqui eu tenho uma revista da Cetinoí. É uma revista maravilhosa. Se você ler, você vai ser muito feliz. Ah, você falava assim? E ela passou as 10 rapidinho. Eu falei, então vamos me ajudar. Ela foi me ajudar, então foi aí que eu terminei a minha tarefa. Então, para a gente ver o quanto essas crianças, os adolescentes nos ensinam, né? Porque para eles não existe ladeira, né? Então eles nos impulsionam, tá? Então é importante a gente estar atento a isso, tá? Uma expressão que a gente ouvia, eu ouvi, tá? Eu ouvia mais minha mãe falar isso com a gente. Engole o choro. Essa expressão, engole o choro, por conta dela, muita gente hoje sofre, sabe, gente? Porque a gente precisa declarar aquilo que a gente está sentindo, né? Poxa, nesse momento eu estou triste. Nesse momento eu estou sentindo raiva. Nesse momento eu estou desconfortável. Ou nesse momento eu estou com a baita vontade de chorar. Mas meu pai e minha mãe falam, guarde o choro. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a mesa de diretor na escola me ensinou muito, né? Ela me ensinou a escutar. Ela me ensinou a ouvir. É claro que, num princípio, quando eu comecei ali, né, na gestão da escola, né, do ambiente escolar, muitas vezes eu achava que eu tinha que já dar aquela palavra final. Muitas vezes eu fiz isso. E muitas vezes eu me equivoquei. Mas a própria experiência foi me colocando no lugar. Olha só, chegou determinada situação, vamos ouvir. E ali eu parava para ouvir os estudantes, né? E eu fui compreendendo muita coisa. Eu fui compreendendo meus colegas professores também, né? E ali eu percebo que eu fui crescendo e também ajudando todo mundo a crescer. Então, uma coisa que nós precisamos entender, às vezes a pessoa que chega diante de você, ela só quer falar, né? Então, que tal a gente só ouvir, né? E assim a gente vai compreendendo que é preciso ouvir mais, né? Escutar mais do que falar, tá bom? E aí, olha só, que interessante. Nesse livro aqui, ó, Educação da Vida, cadê? Educação da Vida, na página 201. Ele diz assim, olha só. As crianças
não fazem o que os pais mandam, mas praticam o que eles fazem. As crianças não fazem o que os pais mandam, mas praticam o que eles fazem. A criança aprende observando as costas dos pais. Interessante isso, né? No trabalho, como professor em sala de aula, às vezes eu olhava para os meus estudantes e eu me via neles. No jeito de falar, no jeito de ser, né? Às vezes porque eles estavam o quê? Procurando imitar esse grandão aqui, esse Paulão. Então eu sempre pensava, eu preciso ser bom mesmo, né? É claro, sem sofrer. Um bom de maneira natural, para que eles pudessem seguir um bom exemplo, né? E aí, o que eu gostaria de dizer para todos vocês assim, para a gente ir partindo para um final? Que a gente siga sempre refletindo. Que exemplo meus filhos estão vendo em mim todos os dias? Que exemplo meus filhos estão vendo em mim todos os dias? E ao fazer essa pergunta, né, que você possa refletir. E ao refletir, que você possa crescer. E ao crescer, você vai levando uma turma maravilhosa com você. Tá bom? Esse é o trabalho que a gente faz nas escolas e também é isso que a gente vai vivenciando também em nossos lares, né? E aí a gente vai fazendo a luz brilhar dentro do nosso lar e fazendo com que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens possam sorrir, né? Através dessa manifestação de amor que nós, adultos, né, temos essa responsabilidade, tá bom? E aí uma questão interessante, né? Quer saber mais sobre as atividades dos educadores da Seichonoye do Brasil? Então, faça contato através do WhatsApp. Vou falar 11 5014 2253. Vou repetir. 11 5014 2253. Também a gente pede aqui que vocês acompanhem nossas redes sociais. Educadores.sni. Então, no próximo mês também, na primeira quinta-feira do mês, mais um programa de educação da vida aqui no YouTube da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado, viu? E aí, para a gente terminar assim com chave de ouro esse estudo desse dia maravilhoso, eu gostaria de solicitar a todos que fechem os olhos. Quem quiser assumir posição de oração, por favor, tá bom? Eu vou fazer a oração para abençoar o lar. Que cada um de nós possa envolver nesse instante o nosso lar na harmonia, na prosperidade, na saúde, na boa educação, tá? De luz, só de luz. O nosso lar, nesse momento, é envolvido com muita luz. Oração para abençoar o lar. Somos filhos de Deus. Esta casa é morada dos filhos de Deus. O amor de Deus preenche esta casa, e os seus moradores estão preenchidos de paz, alegria e tranquilidade. Nessa casa preenchida de amor de Deus, não há de entrar nenhuma vibração mental nociva, tal como ódio, ressentimento, maldição, inveja ou hostilidade, pois tal vibração negativa não sintoniza com as nossas vibrações de harmonia e amor. O meu lar é realmente lar de Deus, está preenchido pela sabedoria de Deus. Por isso não há ninguém que conceba ideias estúpidas ou que cometa tolices. Os membros desta família, vivendo num ambiente repleto de vitalidade dinâmica, não perdem a beleza da ordem e da harmonia que expressam a beleza do mundo de Deus. A sabedoria de Deus se manifesta como prudência, e não há vibrações que excedam o limite
em nenhum aspecto da nossa vida. Por isso o conflito não pode entrar no meu lar, a insensatez não pode entrar no meu lar, a tristeza não pode entrar no meu lar, a apreensão não pode entrar no meu lar. As vibrações de harmonia, alegria, amor e sabedoria abrangem todas as coisas. Este lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, está sempre repleto de vozes de bênção e louvor, e não se ouve nenhuma voz de ódio ou mágoa. Somos filhos de Deus, personificações da vontade de Deus. Logo, neste lar, não se ouvem comentários sobre defeitos alheios. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Todos aqueles que visitam esta casa são filhos de Deus, trazem consigo o amor de Deus, são recebidos com o amor de Deus e nos abençoamos mutuamente num ambiente de cordialidade. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, é abundantemente provido de tudo que é necessário à nossa vida. Seja o que for que estejamos necessitando, se oramos a Deus e agradecemos acreditando que já o recebemos, ele surge no momento e no lugar apropriados. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Em todos os cantos resplandece a luz da vida. Todos estamos transbordantes de vida, dinamismo e saúde, e não há ninguém que esteja doente. Todos estamos envoltos numa atmosfera de felicidade. Mesmo quando alguém parece adoentado, acreditamos que isso não passa de projeção da mente. Nesses momentos, cada membro da nossa família reflete sobre seus pensamentos, afasta os maus pensamentos e manifesta sentimento de gratidão para com todas as pessoas, coisas e fatos. Purificando nossos pensamentos, desaparecem as más imagens projetadas, aparece a imagem perfeita da imagem verdadeira do Filho de Deus, e todas as enfermidades são curadas. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, lar de alegria, lar de bênçãos, lar de gratidão, lar de harmonia, lar da prosperidade, lar da vida eterna. Agradeço sinceramente a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Educar é mais do que transmitir conhecimento. É despertar a natureza divina presente em cada ser humano. Aceite o Noiedo Brasil. Convida você para uma experiência transformadora. Participe dos seminários para educadores com o tema Educação da Vida na Prática, Novas Perspectivas. Um encontro profundo para refletirmos sobre as relações com o mundo digital, o uso consciente da inteligência artificial, a diversidade e multiculturalidade, os impactos ambientais e a construção de ambientes harmoniosos de aprendizagem. Esse seminário foi preparado especialmente para educadores, não apenas os profissionais da área da educação, mas também todos aqueles que exercem a educação no dia a dia. Consideramos a educação informal que acontece nas relações interpessoais. Afinal, todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso, pais, avós, tios e cuidadores também são reconhecidos como educadores. Nesse seminário, vamos ampliar a consciência espiritual na educação, fortalecer práticas pedagógicas mais humanas, inspirar vidas por meio do amor, da gratidão e da harmonia, contribuir para a construção do mundo ideal. Confira as próximas turmas. Na Academia de Santa Fé, Bahia, 25 e 26 de abril de 2026. Amazônia, Pará, 16 e 17 de maio de 2026. Curitiba, Paraná, 4 e 5 de julho de 2026. Minas Gerais, 11 e 12 de julho de 2026. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, 15 e 16 de agosto de 2026. Goiás, 12 e 13 de setembro de 2026. Garanta já a sua participação.
através do nosso WhatsApp 11 50 14 22 53, através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br, através do site sni.org.br/educadores e acessem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @educadores.sni. Educar é revelar a luz que já existe. Venha viver essa nova perspectiva da educação da vida da Seichonoye do Brasil, construindo juntos o mundo ideal. Muito obrigada. Mulher, sua luz tem poder de curar você, sua história e o mundo. Não olhe para os defeitos. Eles fazem parte desse contexto, desse todo. Quando a gente olha o todo, nós conseguimos perceber como somos belas. Cada uma de nós tem a nossa história, com nossos erros, com acertos. O que eu gostaria é que toda mulher soubesse que ela é o infinito. Que essa capacidade ela possa ser manifestada e concretizada através de vários objetivos, ideais que cada uma delas tem, e que esses ideais, esses objetivos possam auxiliar o maior número possível de pessoas que precisam também. O mestre Masaru Taniguchi nos legou um ensinamento tão maravilhoso, mostrando tamanha sublimidade e a importância da mulher plena. Então, convide as associadas, as suas amigas, para poder assistir e poder descobrir essa infinitude que existe dentro da mulher para que ela possa manifestar na sua vida a mulher plena.